Queridos amigos, amigas, diário de oração. O profeta Daniel nos prepara para sermos discípulas de Jesus. Toda a história do Antigo Testamento é uma história da comunicação de Deus nos ensinando a caminhar. E o profeta Daniel nos faz essa advertência e questionamento. Daniel 9, versículo 8. Ele dizia assim e diz para nós hoje: a nós, ó Deus, nos cabe a vergonha. Porque deixemos de ouvir tua voz e de seguir nos teus caminhos. Vejam que verdade Daniel dizia para o seu povo e para mim hoje. É a atualidade da Bíblia. A nós compete a vergonha, o que significa não na diminuição, compete a capacidade de reconhecermos que todo sentido de nossos sofrimentos, de nossos desencontros, das desestruturações que vivemos no nível interno, afetivo, social e no mundo, pode ter uma causa. Nós deixamos de ouvir a tua voz. Vocês sabem que a própria ciência, Nicholas Berdyaev, um estudioso do comportamento da história de todos os povos, constata essa verdade. Sempre que na história do mundo Deus decidiu interromper seu contato de comunhão com um Criador, ele se corrompeu, adoeceu em nível pessoal, em nível afetivo, em nível de comunidade, em nível de povo, em nível de povos, em nível de civilizações. É uma constante da história humana. A ruptura de nosso encontro com Deus foi a causa da morte, da alegria e da perda do paraíso para Adão e Eva. Quando Adão e Eva deixaram de escutar Deus, de ouvir Deus, e não basta puramente saber que Deus existe, deixarmos de ouvi-lo. Na Bíblia, ouça, ó Israel, ouça. Ouvir significa deixar que a palavra de Deus penetre na gente. Deixar que ela, como que um alimento, transforme a vida da gente. Significa um alimento para que ele possa se transformar em vida dentro de mim. Ele é mastigado, ele é deglutido, ele entra no estômago, ele é transformado e ele se transforma no alimento que me mantém a vida, os meus nutrientes. A palavra de Deus não é para ser decorada. A palavra de Deus, nós não somos chamados a saber Deus. Nós, às vezes, fizemos de Deus um programa de sala de aula, estudamos catequese, decorando princípio e mandamento, mas não assimilando, não bebendo, não deglutindo, não penetrando, não fazendo um alimento. A palavra de Deus é para ser saboreada e não descansar enquanto ela não se transforma no nosso eu. A palavra de Deus é como que o alimento, o adubo, a substância que nos transforma. É impossível nos colocar diante da palavra de Deus meditada, acolhida, refletida, amada, pedindo a ação do Espírito Santo sem que a gente muda. A nós nos recorda a vergonha, nos recorda a consciência de que se estamos perdidos, de que nossa vida não vai bem, se estamos desestruturados, se a nossa relação humana se agride, se o mundo está tão ferido, se há tanto desencontro, é porque o ser humano se esqueceu de seguir a voz de Deus. Gandhi chega a nos dizer isso. Se nós pegássemos somente as bem-aventuranças evangélicas, se levássemos a sério, poderíamos derrubar todos os muros do mundo e nenhum faria mal ao outro. Partilharíamos a vida, viveríamos bem o amor.
O mundo não precisa de lei, não precisaria de polícia, não precisaria de muros, não precisaria de cadeia. Se nós levássemos a sério a palavra de Deus, se nós buscássemos viver, se nós tratássemos o irmão como nós tratamos a nós mesmos. Então a culpa, Daniel faz uma grande reflexão, fazendo um questionamento. A nós cabe a vergonha, se nós estamos no destino, se estamos nos desencontrados, se ruímos como nação, se existe sofrimento, se nos autodestruímos, é porque nós nos afastamos da tua palavra e deixamos de dirigir a vida sobre a nossa vida. Que verdade! Essas palavras de Daniel, será que não são para mim e para você? Será que não são sobre o seu casamento? Será que não é para a nossa existência, meu irmão, minha irmã? Por que de tanto vazio? Quem de nós não percebe? Deixamos de viver o amor, deixamos de viver o compromisso do que juramos, traímos a Deus, traímos as pessoas, não somos éticos, não somos honestos, não somos sinceros, não somos comunhão e por isso criamos uma sociedade agressiva, violenta, cada vez mais querendo o aparato que nos proteja quando nós nos afastamos de Deus. A cura da humanidade, a cura do conflito, a cura das relações não é puramente fruto de leis de violência, de poder e de normas. A cura é quando nós nos transformarmos em amor, em justiça, em verdade e fizermos da palavra de Deus um programa de vida, onde ninguém fere ninguém, onde nos sentimos todos filhos e filhas do mesmo Deus. Ó bom Daniel, me resta gratidão, me resta honestidade nesse momento de eu realmente poder descobrir e proferir as palavras. Eu pediria que hoje, querido irmão, hoje ou amanhã, quando você se encontra, grave essas palavras de Daniel, capítulo 9, versículo 8 e seguintes. A mim me cabe a vergonha. Isso é, me cabe a consciência, a humildade, a verdade. De ver que o desencontro em minha vida pessoal, o desencontro em casamento, depende profundamente de que eu me afastei de viver no teu caminho, na tua paz, na tua justiça. Portanto, querido irmão, querida irmã, vamos ver se essa palavra de Daniel realmente não é uma chave que põe a origem dos nossos vazios em nível pessoal, do nosso desestruturação familiar, do nosso desencontro de sociedade e de humanidade. A morte de Deus, o afastamento do seguimento da palavra de Deus. Por fazermos de Deus uma ideia, aquilo que queremos e não seguir essa vida. Gestamos a vida em nível pessoal, a morte em nível pessoal, em nível afetivo, em nível de grupo e de humanidade. Se o mundo está tão enfermo, desde o coração até a sociedade, é porque Deus não é mais o segredo de nossa vida. Que o Pai nos abençoe com a sua graça eterna de Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.